Vamos lá, segundo livro de Samuel, começamos um novo livro para nós, né? Originalmente, como eu disse, é um livro apenas, é apenas um livro, primeiro e segundo Samuel, originalmente um livro só. E vamos lembrar algumas coisas importantes, porque aqui há um desfecho, que foi a morte de Saul, e há um início de algo novo, né? Davi é agora aquele que já foi ungido rei, mas ele ainda não assumiu o trono, ele não assume o reinado aqui, mas Saul está morto. Portanto, há uma nova fase aqui da história de Davi, sem Saul. Lembrando então, irmãos, durante 10 anos, pelo menos isso alguns estudiosos dizem, 10 anos, Davi foi um exilado, foi um fugitivo de Saul. Nós passamos as páginas da Bíblia rapidamente, né? Mas são 10 anos fugindo de Saul. É muito tempo, esperando o momento aí que Deus o colocaria no trono de Israel. E durante esse período difícil, Davi cresceu na fé. Nós vimos aí atitudes de Davi muito interessantes, muito piedosas, mas também vimos falhas de Davi. Ele não é o rei perfeito, ele não é o homem perfeito. Ele teve suas falhas, inclusive expostas, né? Mas nisso tudo Deus estava preparando Davi para assumir o seu posto, né? E nesse início de 2 Samuel, nós vamos ter de novo o autor nos dizendo, por todo o contexto aqui, Davi não é culpado da morte de Saul, e isso é importante para nós. Davi não tomou no reino de Saul, ele não fez isso, e ele teve oportunidades, ele teve de matar Saul por 2 vezes, uma na caverna de Adulão e outra no acampamento, no arraial dos israelitas, que ele foi lá com Abissai e ele não deixou Abissai matar Saul com a lança do próprio Saul. Então, por 2 vezes ele teve a oportunidade de ter Saul morto, mas ele não permitiu, porque ele tinha temor ao Senhor. O Senhor também, nesse final de 1 Samuel, Deus impede Davi de lutar contra Israel. Nós não sabemos qual era o plano dele. Lembra-se disso? Ele vai contra os filisteus e nós não sabemos se ele ia lutar de fato contra Israel. Tudo indica que não, mas ele estava com os filisteus. Ele estava morando em Ziclag, uma cidade dos filisteus, ali por 1 ano e 4 meses. Estava enganando o rei Aquis por 1 ano e 4 meses, dizendo que matava israelita, mas na verdade matava os inimigos de Israel. Foi uma fase difícil, uma fase pouco piedosa de Davi, que ele não teve confiança em Deus. Ele viveu entre os filisteus, e aí chega o momento da batalha contra os filisteus, por uma providência do Senhor. Os príncipes filisteus dizem: não, nós não queremos Davi conosco. Davi volta, e os filisteus seguem para o norte, para o Monte Gilboa, para a batalha. Nessa volta, Davi encontra Ziclag destruída, a população raptada, mulheres, crianças, todos. Ele vai atrás dos amalequitas, vence os amalequitas, resgata todos, liberta todos e traz de volta. Tá? Essa é a nossa retomada aqui para nós entendermos o nosso tempo de hoje. Então, o último capítulo de 1 Samuel foi: Saul morre. Certo? Saul está morto. Como é que ele morre? Os filisteus apertam Saul, ele leva possivelmente uma flechada mortal, mas ele está em sofrimento. É isso que o texto nos relata. Ele pede com o mando do escudeiro matá-lo. O escudeiro se nega, então Saul se lança sobre a sua própria espada, o que faz também o seu escudeiro. Então morre Saul, morrem também seus 3 filhos que estão lá. Os filisteus vencem, mas não só vencem, eles humilham. Lembra-se disso? Eles pegam no dia seguinte os corpos, tiram a cabeça de Saul, lembrando lá Golias, né? E expõem o corpo nos muros de uma cidade próximo a Jabe e Gileade, cidade de Bet-Sean, e os homens de Jabe e Gileade vão lá à noite, pegam o corpo de Saul e dos 3 filhos e dão um enterro digno. Na verdade, cremam os corpos, já deviam estar em decomposição, mas pegam seus ossos e dão a eles um enterro digno. É assim que termina. Saul está morto e Davi não está nem perto dali. Isso é importante. Vamos lá então no nosso texto, como é que as coisas continuam. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e já estando em Ziclag,
Sucedeu ao terceiro dia, aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. Enxergando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Então o primeiro versículo começa assim, ó, depois da morte de Saul. Irmãos, essa é uma frase importante e não pode ser ignorada. Sabe por quê? Porque faz parte de um paralelo, ou faz um paralelo com dois livros que precedem 1 Samuel. Juízes começa assim, depois da morte de Josué. Josué começa assim, depois da morte de Moisés. Olha que interessante. Há um padrão aqui. Josué, Juízes, 1 Samuel. O autor está ligando 3 períodos da história de Israel. Libertação do Egito com Moisés. Depois da morte de Moisés, vem um novo líder, vem um novo começo. É isso que ele está nos dizendo aqui. É que nós não temos esses olhos, né? Eu sei, eu também não tenho, eu fui alertado para isso, mas olha só, ele está nos dizendo, há um novo começo. Depois, a conquista de Canaã por Josué, ele morre. Depois da morte de Josué, começa assim Juízes. E agora, começa o período da monarquia de Davi. O autor está grifando isso para nós. Algo novo está acontecendo. Uma mudança vai acontecer. Tá? Esses 3 momentos, então, de líderes que morreram, nos fazem uma pergunta. E agora? O que vai acontecer agora que Moisés morreu? O que vai acontecer agora que Josué morreu? O que vai acontecer agora que Saul morreu? Qual é o futuro de Israel? Terá futuro Israel depois que Moisés morreu, Josué morreu, Saul morreu? Então, aqui no texto nós não temos rei em Israel, certo? Não temos. Davi já foi ungido, mas ele não assumiu ainda o trono. Então há um momento aqui sem rei. Israel está sem rei, e agora? O que vai acontecer? Não tem nem príncipe, porque Jonatas está morto também. Será que nós voltaremos ao livro dos Juízes, quando não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos? Voltamos a um período sem rei, sem direção, sem líder. Será? O que Deus vai fazer? Nós sabemos que aqui há um ungido que está voltando de uma vitória contra Amalequitas. Aliás, foi essa ordem que Deus deu a Saul. Contra quem? Amalequitas. Destrói todos. E sai Davi está voltando da vitória contra Amalequitas. Parece-me que há um rei melhor que Saul. E nós já vimos que há. Mas veja que curioso. É a Amalequita que Davi destrói e ele volta. E é nesse momento que ele começa o início da sua ascensão ao trono sem Saul. Ele já está ascendendo ao trono já há alguns capítulos, mas sem Saul é o começo aqui, tá? Enquanto Saul perdia lá no Monte Gilboa, Davi voltava de uma vitória. Veja, os pontos aqui, há uma intersecção dos eventos, das batalhas. A batalha no norte com Saul e os filisteus acontece no mesmo instante, no mesmo tempo que a batalha de Davi no sul contra os amalequitas. Ele está voltando e tem um homem voltando também de lá. Eles vão se encontrar. Enquanto Davi exterminava amalequitas, os filisteus subjugavam Saul e o seu exército lá no Monte Gilboa. E Davi faz o que Saul não fez, que é matar a amalequita. Então, ao terceiro dia, vem um homem que sai do arraial de Saul com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça, e chega a Davi depois de 3 dias que Davi chegou a Ziclag, tá? Então olha só, Davi e seus homens ainda estão se recuperando do combate, precisavam restaurar a cidade. Imagina, a cidade estava pegando fogo, ou tinha chamas naquela cidade. Eles teriam que recuperar a cidade. Ele chegou a apenas 2 dias. No terceiro aparece um homem. Então eles estão ainda descansando da batalha. Davi está lá em Ziclag. Deixa eu só lembrar o mapa para vocês terem a ideia. Olha só, a batalha que Saul morreu foi aqui. Aqui é o monte
boa, certo? Ziclag está aqui. Davi luta com amalequitas por aqui, no sul. Saul morre ali. Então vem um homem daqui, ó, até Ziclag, onde Davi está. Ok? Só para nós lembrarmos a geografia dos locais. Isso é importante. É uma caminhada, né? Aí vai de 130 quilômetros esse homem percorre. E chega uma amalequita à noite. Bom, terceiro dia, né? A gente não pode desprezar, nós não lemos a Bíblia com números na mão, mas terceiro dia é algo que é muito interessante, não é? Sempre na Bíblia, terceiro dia indica alguma coisa de mudança. Terceiro dia, e 1 Samuel já trouxe isso, ao terceiro dia algumas vezes. Terceiro dia sempre tem uma mudança, não é? E sem dizer nada, esse mensageiro chega a Davi. Imagina que você está vendo alguém com a veste rasgada, com as vestes rasgadas, com a cabeça com terra. Que notícia essa pessoa vai trazer? O que você acha? Coisa ruim, né? Coisa boa que não é, certo? A aparência dele é: eu estou trazendo notícias ruins. Eram sinais de luto, sinais de pesar, sinais convencionais. Era como mais ou menos na nossa cultura aqui, o preto em um velório, tá? É um sinal externo de que estou em luto, estou entristecido, tá? Há um abatimento, há uma tragédia. Ele usa esses sinais para mostrar a Davi. Pó sobre a cabeça, a ideia aqui é que ele caiu em terra, de luto, de tristeza, por isso o pó está na cabeça dele, tá? E ele lança-se em terra diante de Davi, ou seja, ele reconhece em Davi, ele sabe quem é Davi. Dificilmente alguém não saberia quem Davi era nesse ponto da história. Ele reconhece e ele se curva diante de Davi. E olha só, um homem com as vestes rotas não fala ainda que era um amalequita, certo? Mas a gente já vê que é um amalequita. Vamos lá, versículo 3. Davi recebe esse homem lá em Ziclag, a cidade ainda sendo arrumada. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Bom, ele veio de Saul. Certamente Davi estava querendo saber notícias do que aconteceu lá. Ele quase foi para essa batalha. A providência de Deus o trouxe para Ziclag de volta, mas a batalha aconteceu. Ele estava querendo saber o que aconteceu lá. Disse-lhe Davi: como foi isso? Ou seja, como foi lá isso? Como é que foi a batalha? Certo? Conta isso para mim. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Curioso que Davi aqui, ele ecoa o que Eli, o sacerdote, pergunta quando vem o mensageiro para falar da arca, da batalha de Israel contra Filisteu. É um eco muito interessante. Me conta o que aconteceu. E aí ele sabe que a arca foi roubada, foi perdida, os filisteus ganharam. Olha o eco, filisteu de novo. E a arca foi tomada. E aí ele cai para trás, ele era gordo, pesado, né? O texto diz que era para o pescoço. O amalequita, então, esse homem aponta que Israel perdeu. Então você tem um estrangeiro mostrando que Israel está perdendo, ou perdeu a batalha. Disse Davi ao moço, versículo 5. Ao moço que lhes dava as novas, ou as notícias: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então veja, ele diz: houve uma fuga geral, uma debandada geral de muitos homens. Saul e Jonatas morreram, mas Davi quis se assegurar. Como você sabe disso? Que Saul e Jonatas morreram. E aí começam as falhas deste homem. Se esse homem leu 1 Samuel 31, estamos aqui brincando, ele não leu, certo? Mas se esse homem leu, ele viu: olha, eu vi Saul com uma flechada, pediu para o seu escudeiro matá-lo, o escudeiro se recusou, então Saul se lançou sobre a sua espada, e Jonatas e seus outros irmãos morreram pelos filisteus. Era isso que o homem deveria contar se ele viu a batalha, porque é isso que o relato bíblico nos trouxe em 1 Samuel 31. Mas vamos lá, a história deste homem. Então, disse o moço portador da notícia. Olha só que interessante o autor, a gente não percebe isso. O moço que lhes dava as novas. O moço portador da notícia. Então é assim,
é alguém que está dando a versão dele, como ele está contando a notícia. Não são os fatos, são as notícias que o moço portava. E o autor quer mostrar isso para nós. Ele está portando notícias, não são fatos necessariamente. É o que ele está trazendo para Davi. Vamos lá. Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros da cavalaria apertavam com ele. Vamos lá. Quem detectou aí falhas no discurso do homem? Detectaram? Então o mensageiro vai contar para Davi o que ele quer contar. Bom, cheguei por acaso a uma guerra. Como é que é? Há uma batalha no monte. Ele vai para uma montanha que está dando uma guerra por acaso. Não dá para a gente acreditar nisso. Saul estava apoiado numa lança. Também não, certo? Era espada, diferente. Lembra que Saul tinha uma lança, com a qual ele quase acertou Davi algumas vezes, o Jonatas, tinha uma lança. Mas o texto diz que ele se apunhalou com a espada. Carros e cavalaria eram flecheiros, lembra? Os flecheiros o apertaram, o capítulo 31 diz. Tá, vamos ser um pouco generosos aqui. Os flecheiros estavam sobre os carros. Mas veja, tem muita falha aqui. Esse homem está contando notícias que ele quer contar. Então o homem continua. Saul estava lá, apertado pela cavalaria. Ele estava por acaso numa guerra. Puxa vida, né? Olhando ele para trás, Saul olhou para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Que solícito, né? Que providência. Um homem por acaso numa guerra e Saul. Vem aqui. Veja a versão. E ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Aqui nós sabemos que ele era um amalequita, irmãos. É um amalequita. O que alguém de Israel faz com um amalequita? O que Saul tem que fazer com o amalequita? Não é? É inimigo do povo de Deus, desde Êxodo 17. Quando o povo sai do Egito, quem são os primeiros a atacar Israel pela retaguarda, pegando os mais fracos? Amalequitas. E o Senhor jura, diz: eu vou exterminar esse povo. E uma das primeiras expressões do juízo é para Saul: Saul, elimina os amalequitas. Ele não faz isso. Então tem uma amalequita do lado de Saul, que coisa, segundo a história dele. E Saul chama, que providência, né? Ele diz que é amalequita. Então, me disse: 9, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Vamos lá. Essa é a versão do moço. A Bíblia apresenta 3 relatos da morte de Saul e de seus filhos. 1 Samuel 31. Esse relato aqui e 1 Crônicas 10, que é muito similar a 1 Samuel 31. É muito similar. 1 Crônicas 10 dá alguma explicação até. Saul morreu porque ele foi consultar a necromante, não o Senhor. Está em Crônicas. O cronista coloca essa informação para nós sabermos. Foi juízo que ele está querendo dizer. Então, de acordo com 1 Crônicas e 1 Samuel 31, Saul cometeu um suicídio, certo? Ao lançar sobre a sua espada. Só que o mensageiro diz o que aqui? Eu matei. Aí eu li um autor curioso, né? Entre a Bíblia e uma amalequita, você fica com o quê? Com a Bíblia, né? Que a amalequita não dá para você confiar. Mas ele está dizendo isso. Então o leitor que está lendo aqui 2 Samuel capítulo 1, logo depois de ler 1 Samuel 31, está vendo que não está de acordo. Saul não precisou de ajuda para morrer. Ele pediu alguma ajuda para o seu escudeiro, que negou e se matou, e ele se matou. Tá? A solução então é simples: o rapaz mentiu. E ele disse, que Saul disse: eu me sinto vencido de cãibra. Aqui é uma frase difícil de ser traduzida, mas não é uma cãibra comum como a gente sente, eu não consigo me mover. A ideia é essa, tá? É difícil arrumar alguma coisa em português para isso, mas a ideia é de uma dor que ele não consegue se mover, muita fraqueza. E
alguns traduzem como as convulsões me dominaram, estou em agonia, estou em angústia de morte. Tem muita variação aqui nesse versículo, que é de fato difícil, tá? Ele diz, a minha mente está boa, sabe assim, quando a gente fica velho, a minha cabeça vai, mas o corpo não. Quem joga bola sabe o que é isso, né? A minha cabeça vai, mas eu não consigo mais. É mais ou menos isso. Eu estou entendendo tudo, só que eu não consigo levantar, eu não consigo fazer nada. Isso que Saul teria dito. Então, o Amalequita menciona isso. Certamente, ele está mentindo. E então ele continua: arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Além de tudo, é médico, né? Sabe ver as coisas, não vai viver, deixa eu matar. Ou vidente, deixa eu analisar aqui, não vai viver, vou matar. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Irmãos, eu não sei o tom que esse Amalequita disse isso, mas tenta imaginar comigo, ele está diante de Davi, certo? Que estava sendo perseguido há 10 anos por Saul. E aí ele traz a coroa de Saul, o bracelete, que era uma proteção também, caso o escudo caísse, ele poderia se proteger com um bracelete. Que tom será que ele falou isso? Com pesar ou assim? Ó, eu matei Saul. Eu queria ter visto isso, para ver o rosto dele, dizendo, eu matei o teu inimigo, está aqui a coroa. Mas nós não sabemos, eu estou aqui pensando. Então, ele avaliou, concluiu que Saul não viveria com aquela dor que ele estava, mesmo consciente, e ele matou. Davi, quantas vezes Davi pôde matar Saul? 2, pelo menos. Né? O que ele disse? Eu não vou levantar a mão contra aquele que Deus colocou para liderar o povo dele. Eu não vou fazer isso. E ele poderia, estava sendo perseguido. E agora, o Amalequita diz, eu matei. Sem dúvida alguma, pelo que o homem traz a Davi, isso é verdade, irmãos. Ele trouxe isso aqui, ó, coroa e bracelete. Ele apresenta Davi, ou seja, ele esteve no local. Vamos olhar para a semana passada, 1 Samuel 31. Os filisteus chegaram no dia seguinte para pegar os despojos, certo? Ou seja, esse homem chegou antes de Filisteu. Pegou a coroa de Saul, pegou o bracelete de Saul. Ele estava lá. Ele pegou o que ele quis pegar, e aqui coroa e bracelete, símbolos de realeza, poder, domínio. É o rei, mas ele pegar a coroa de um rei, é o símbolo maior do domínio dele. Não eram simplesmente pertences comuns, assim, eu peguei o blazer dele, né? Peguei a coroa do rei, né? Os símbolos de autoridade chegaram a Davi. Agora, curioso, que olhando para a história de Davi, Davi nunca tomou nada de Saul, sempre as coisas chegaram a Davi. Eu listei algumas coisas: espada e armadura de Jonatas, filho de Saul, pela dinastia o próximo, se fosse assim, Jonatas deu a Davi, certo? Davi recebe símbolos de poder do príncipe de Israel, Jonatas. Davi recebe armadura e espada. Davi, ou chega até Davi, o éfode do sumo sacerdote. Chega o Abiatar, lembra? Foi um dos que sobreviveu lá da matança, e ele vai até Davi. Chega até Davi o símbolo da autoridade do sacerdote. Os pães da proposição são dados a Davi. Ele pede pão, mas o sacerdote Aimeleque diz, ó, eu tenho da proposição. São entregues a Davi. Homens para compor o exército chegam a Davi na caverna de Adulão. Percebe que ele não vai atrás de nada, chega até ele. Coroa e bracelete, chega até ele. De novo, Saul sempre buscou as coisas, Davi sempre recebeu, sem querer tomar de Saul essas coisas. Isso é importante. O autor está nos dizendo, Davi não tomou o reinado de Saul. Então, depois que o jovem aí pilha, não sei se era um jovem, ele vai para Ziclag rapidamente, 130 quilômetros em 3 dias,
Rapaz, era bom, né? Sem tênis, sem Nike, sem Adidas, ele vai rápido, do norte até o sul. O que estava querendo, irmãos? Recompensa, vantagem, não é isso? Um cargo, talvez, não é? Olha o que eu trouxe para você, Davi. Do Saul, eu matei, eu acabei com o seu problema. Ele faz isso, ele inventa uma história boa para explicar por que ele está com a coroa do rei, e ele apresenta essas provas. Esperava certamente uma coroação de Davi, uma recompensa. É um oportunista, a ideia é isso, é um aproveitador. E aí, parece que ele está dizendo: eu estou te ajudando, Davi, a chegar até o trono. Mas Davi nunca quis ajuda para chegar até o trono. Quando Davi teve a oportunidade, ele disse: é o Senhor. Tem um momento que Davi disse: se o Senhor quiser, se o Senhor vai eliminar Saul, ou por uma batalha, ou por um mau súbito, lembra disso? Davi fala isso: eu não vou fazer isso, porque seria tomar o reino. E quem colocou Saul ali foi Deus, não, e eu não tenho esse direito de fazer isso com Saul. Ou seja, é um homem oportunista, para se aproveitar da situação. Ele quer se aproveitar. É como se ele tivesse dando o reinado para Davi, uma malequita, dando o reinado de Israel para Davi. Olha o nível que é, né? E aqui vem uma ironia: Saul perdeu seu reino, ou a legitimidade, quando ele saqueou a malequita, contrariando as ordens de Deus. Ele tinha que eliminar e não pegar algumas coisas. Agora, uma amalequita saqueou Saul. Olha a ironia das coisas, né? Saul, que alegou para Samuel ter exterminado a amalequita, mas não fez. Agora uma amalequita inventa que exterminou Saul. Saul termina numa mentira aqui, né, do amalequita, mas uma amalequita mata Saul. É irônico isso. 11. Então, parou aqui. O que você, assim, é que a gente já sabe, né? O que você esperaria que Davi fizesse? Letra A: um cântico de alívio, de alegria, uma festa, um banquete com a malequita. Acabou, eu não sou mais perseguido. Esse não é Davi. Então apanhou Davi as próprias vestes e as rasgou. Qual é o sinal de rasgar a veste do israelita? Luto profundo. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Então, ao invés de se regozijar, Davi e os seus homens caem em pranto. Aqueles mesmos que tentaram convencer Davi a matar Saul lá na caverna. Possivelmente o seu primo, o seu sobrinho, Abissai, estava lá e chorou também, e se lamentou também, porque os homens dele fizeram isso, expressando publicamente tristeza, lamento, por causa da calamidade que aconteceu. Irmãos, foi um luto espontâneo, sincero. Saul pode ter sido um rei horrível, mas era o rei de Israel, era o rei do povo de Deus. Era Saul, mas Deus o colocou lá, e esse rei morreu. O cargo era honroso, mesmo que o que estava ocupando o cargo não fosse tão honroso assim, mas o cargo era honroso. Não teve banquete pela morte de Saul, pelo fim de 10 anos de perseguição. A primeira emoção de Davi foi o pesar. E veja mais, eles, versículo 12, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul. Veja, olha as causas, os motivos, por quem eles prantearam, choraram e jejuaram. No Antigo Testamento, esses verbos só aparecem aqui, esses 3 verbos juntos, só aparecem aqui. É muito pesar, é muito pesar. Não há outro lugar do Antigo Testamento em que esses verbos apareçam juntos. Prantearam, choraram e jejuaram, ou seja, luto até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel. Percebe? É um povo que perdeu. Saul me perseguia, mas Saul era o rei do povo de Deus, e isso é triste, não é alegre. Não vou comemorar, ainda que Saul estivesse lá.
a casa de Israel. Olha só como é forte isso. O mensageiro, então, você imagina o mensageiro amalequita, ele olhando a reação de Davi, pensando: rapaz, eu não esperava isso não. Era uma festa, né? Eu esperava uma celebração. Mas na verdade é da gente, não entende muito, né? Porque eu me coloco no lugar, eu acho que Pois é, olha só, nós temos que pensar: poxa, acabou a perseguição, eu ficaria feliz, mas nós pensamos em nós. Davi pensa no coletivo. Israel perdeu, o povo de Deus perdeu, não é? O povo perdeu. E lembra, perder para os filisteus expressaram isso. O Deus dos filisteus, se é que existisse, mas não existe, ganhou do Deus de Israel. É isso que significava o exército ganhar de outro. O meu Deus é maior do que o seu. O meu Deus é superior ao seu. É vergonhoso isso. E Davi entra em um luto muito espontâneo, muito sério. E esse homem talvez pensasse que todos em Ziklag se alegrariam, né? Teria lá uma festa. A perda de Israel é muito maior do que qualquer sentimento pessoal. E olha como nós somos, né? Nós pensamos assim, Raquel: eu ficaria feliz. Você fala na primeira pessoa, né? Puxa, que egoísmo. É o povo do Senhor sendo humilhado. Fala, não. na nossa comunidade é justamente isso. Aí é onde nascem as canções triunfalistas que as pessoas cantam hoje. Ótimo. É sobre, né, minha vitória tem sabor de mel, Deus vingou o meu inimigo. É meu, é eu. Voltado pro eu. Canções muito particulares e triunfalistas, né? Mas o povo, Davi pensa no coletivo. O povo perdeu. E assim, um líder ruim, mas é o líder do povo. É triste também é triste. A gente pensa assim, né? Eu fui lá, se ficar no dia de hoje, se o Brasil, em qualquer lugar tivesse um líder ruim, estava fazendo mal. Então, eu queria mais que morrer. Se Deus não tivesse matado, assim, então Deus livrou a gente dessa pessoa que está prejudicando o povo. E é a nota, eu acho que é a mente nossa hoje, que a gente não pode pensar nesse sentido de Deus quiser ser humilhado. Porque na minha cabeça Deus não vai ser humilhado, porque Deus é Deus. Sim, exato. Não, Deus nunca vai ser humilhado. Você está correta, mas veja, uma derrota do povo de Deus, morte de israelitas, é triste. Uma igreja padecer por um líder ruim é triste. Mas tu comemora quando um líder ruim sofre uma punição. Não é de se comemorar, é isso que ele está dizendo. É de se lamentar. Ainda que, poxa, é justo, precisa, mas não é de se comemorar, é de se lamentar. Porque o povo está sofrendo. O líder ruim está liderando o povo. Numa igreja hoje. Isso, numa igreja. Porque Saul. Isso. Que estava prejudicando a igreja. Gente, realmente ia ficar feliz. Mas não ia comemorar, porque é horrível. Porque é horrível, exatamente, porque é horrível o que aconteceu com a igreja por causa de um líder ruim. Não é de se comemorar, é de se lamentar e orar. Exato. Então, pois não. Isso eu ia falar assim, trazendo bem para o contexto maior, casa com o estudo da escola dominical, da justiça de Deus. Justiça de Deus. Você falando é justamente isso. Pensando por um lado, por exemplo, que a gente vê a situação política do Brasil. Às vezes já vi pessoas falar assim: Deus poderia dar um infarto nesse mundo aí e já matar ele logo. Já pense nesse sentido, tipo, já eliminar a pessoa, como se, tipo assim, talvez, ninguém sabe, pode ser um salvo mais pra frente, tanto ele como os ministros que estão nesse meio todo. Nós clamamos. Mas, a nossa visão é tipo assim, já elimina logo. Nós podemos clamar por justiça, mas o problema é quando nós queremos fazer a nossa justiça. Na verdade é não vingança, fulmina né? logo? É A vingança. gente quer vingança. Tem um ar de vingança aí. Por que não fulmina logo? Marcos e João, né? Samaritanos, né? Querem que eu. Desce fogo. É que eu ore para desse fogo sempre. Pois é, então, é um pouco assim. Davi não tem essa mentalidade amalequita. Davi lamenta pelo que aconteceu, não é? Então, mais do que se pronunciar sobre a apostasia de Saul, eles lamentam e jejuam.
E parece que ele agiu aqui dessa maneira piedosa, um pouco estranha para a gente, por dois motivos. O primeiro é que ele sabia que Deus se desagrada de um coração que pensa em vingança. Deus se desagrada disso, um coração vingativo, mesmo contra inimigos. Então Deus se desagrada de vingança. Nossa, a vingança pertence a Ele. E uma segunda razão por que Davi agiu assim, piedosamente, estranhamente para nós, né? É que ao receber a notícia da morte de Saul, ele evidentemente tinha nutrido pensamentos misericordiosos com relação a Saul. Foi triste para ele Saul morrer. Não foi bom. Ele nutria em si pensamentos sobre Saul misericordiosos. Talvez assim, não sei, né? A gente está aqui especulando. Que o Senhor um dia salve esse homem. Será que tem esperança? E aí morre. Morreu assim. Não vou comemorar. Eu não vou comemorar essa morte. Aí faz jus a segundo coração. Segundo o coração de Deus. É alguém que não busca vingança, que se lamenta. Ainda que alguém o perseguisse. Talvez ele nutria alguma esperança. Mas certamente misericórdia. É, sim. Semana que vem a gente vai ver um canto. Ele faz uma música para Saul. Para Jonatas. É semana que vem. 13. Então chamou Davi a um dos... Não, perdão. É 13. Então, depois desse luto, certo? Ele está em luto. Ele e os seus homens estão em luto durante um dia todo. Passa esse luto. Então, 13. Perguntou Davi ao moço. Veja, o moço portador das notícias. Olha, de novo. Aquele que trouxe a notícia. Não é um fato. Ele trouxe a notícia. Onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Então, só depois do luto, Davi questiona o moço. Primeiro ele chora. Depois ele vai confrontar esse moço. Então o mensageiro repete que ele era um amalequita, mas que residia em Israel. Possivelmente aí o pai tenha se juntado ali com os israelitas e ele é filho de uma amalequita, mas que estava em Israel, trabalhando ali nos campos. E não está claro se esse homem lutou na batalha. E se lutou, de que lado? O que seja? Não sei, ele é amalequita. Ele estava na batalha e logo depois que Saul morreu. Ele chegou antes dos filisteus. Que lado ele estava? Não sei. Não sabemos. Mas se ele estivesse vivendo mesmo em Israel, e eu penso que sim, porque ele vai até Davi, ele sabe que Davi está. Ele sabe que o rei de Israel foi colocado pelo Senhor, apesar de ser quem era. Se é um moço que viveu em Israel, ele sabe o que é um rei de Israel, qual é a honra de um rei de Israel. Pastor, Pois mas eu achei curioso que eu sabia que também Davi tinha eliminado ali os amalequitas. Pois é, esse amalequita estava lá no norte. Está correndo risco, do tipo, eu sou amalequita, acabei de matar muitos, mais um, vem cá, eu sei o que fazer com o amalequita. Só que ele estava em outro lugar, ele estava no norte, ele não estava onde os amalequitas estavam, que é um povo do sul, de deserto, era um povo que fazia muitos roubos em desertos. Ele estava lá no norte. Talvez ele tivesse ido por ser filho de um estrangeiro e ali viver em Israel, talvez tivesse ido para a batalha. Agora, ele fala para Davi: eu sou um amalequita. Davi diz: opa, eu sei o que fazer com a amalequita, que o Senhor já mandou eu fazer com a amalequita, já mandou lá desde Êxodo o que fazer com a amalequita. Ele está correndo risco, sim, e vai pagar por isso, né? Então, Davi começa a interrogar esse homem para esclarecer melhor os fatos, né? 14. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Aqui o homem deve ter tremido. Aqui a perna tremeu, né? Porque Davi está olhando no olho dele e falando: como é que você não temeu fazer isso? Esperando receber uma recompensa generosa por ter servido aos interesses de Davi. Essa é a mentalidade dele. Agora ele tem que se explicar porque matou Saul, segundo a história dele, que é mentira, né? Então ele presumiu que Davi fosse assim, apaixonado pelo poder, isso dominou seu coração e agora ele irá pegar o reino para si. Mas não.
Sendo morador de Israel, ele dificilmente poderia alegar que é ignorante a respeito do que cercava a honra de um rei de Israel. Saul foi a pessoa escolhida por Deus para reinar. E como eu disse, que Davi já tinha dito, o Senhor vai feri-lo, como o Senhor quiser. O Senhor que vai feri-lo, não sou eu. E por providência o Senhor entregou as mãos de Davi e Saul diversas vezes, mas Davi não matou. Bom, mas caso o relato aqui fosse verdadeiro do homem, o homem havia assassinado o rei de Israel, certo? Pelo relato dele. E se não for verdade, ele está mentindo que matou o rei de Israel. A gente sabe que é uma mentira, mas o moço está sendo um aproveitador. O que Davi faz com isso? 15. Então chamou Davi a um dos moços aqui, a um dos seus soldados mais próximos dele. Ele disse: vem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Então Davi executa uma justiça em nome do Senhor. E é irônico isso, porque o homem foi punido pelo que ele não fez, mas ele estava com a coroa de Saul, com o bracelete de Saul. Ele mentiu dizendo que eu matei Saul para se tornar um aproveitador. E é isso que Davi fala no último versículo: o teu sangue seja sobre a tua cabeça. A culpa é tua dessa tua morte. Você é responsável por isso. O sangue que você derramou é o sangue da tua própria morte. A tua confissão te matou. Porque aos olhos de Davi não era só um crime político, mas era uma ofensa ao rei de Israel, ao ungido do Senhor. O Senhor colocou Saul ali. Era mais do que política isso. Olha isso. Exato, pagou para a própria vida. O Senhor derruba os soberbos, como cantou Ana no seu cântico. É isso. Então, exato. Eu pensei nisso também. Falei, rapaz, agora é a hora de falar, não, eu inventei tudo isso. Ele não negou. Ele ficou quieto e morreu. Você matou o rei? Davi não sabia o que a gente sabe. Davi não tinha lido o primeiro, Davi estava em Ziclag. Davi recebeu essa notícia como se fosse a notícia mesmo. Morreu pela mentira. É isso. Então, independentemente se foi verdade ou não, nós sabemos que não foi, Davi agiu do ponto de vista legal aqui. O homem havia confessado um crime e nenhuma prova era necessária mais, a ponto dele ter a coroa de Saul na mão dele. E que Davi pensou? Esse homem fez isso mesmo. Esse homem matou Saul. Então, o destino desse amalequita foi juízo por parte de Davi. Veja, Davi busca justiça e não vingança. Davi ainda disse para ele: o seu sangue. Isso, é justo agora. Você matou um homem, é justo, não é vingança, é justiça aqui. Então a matança dos amalequitas foi completada. Olha que interessante. Davi mata um amalequita. Deus poderia se desagradar dele, ter matado, sem ter certeza que ele feito, mas também não porque Deus já tinha falado para matar. Isso. Agora vem um homem dissimulado. Davi não sabia dessa mentira, mas veja, o discurso dele é: apareci por acaso, uma guerra. Davi não era bobo, né? Davi não era tolo. E certamente ele percebeu a intenção do homem de se aproveitar dessa situação. Só que Davi poderia ter dito: eu tive duas chances de matar Saul e não fiz. E vem você e faz uma maledita. E assim não dá, né? Isso foi importante novamente para confirmar que Davi não estava na morte de Saul. Davi não estava lá. Novamente isso é importante, tá? A conduta então de Davi era um exemplo para os homens que viviam com ele. Ele executou justiça ali, porque mataram o ungido do Senhor. Vamos lá. Esse é o nosso texto. Curioso, né? Texto curioso de 1 Samuel. Vamos ver a nossa estrutura. Na estrutura tem uma coisa interessante. Tá? Uma estrutura curta, ó. Apenas 3 pontos. Aí, hoje tá bom, ó.
Versículos 1 a 10. Um amalequita chega a Davi e noticia a derrota de Israel e como Saul morreu. Certo? Nós temos ali, noticia está certo, tá, gente? É o Google que tem que estudar português. Né? Ele noticia a Davi, tá? A derrota de Israel e como Saul morreu. Ele descreve lá a mentira dele. Estava por acaso, aí o Saul olhou para trás e me viu, estava com cãibra, falou: me mata, eu matei, e porque eu vi que ele não ia viver. E peguei a coroa e está aqui a coroa. Do 11 ao 12, o lamento de Davi e seus homens pelas notícias. 3 ao 16, Davi aponta uma lei da sua tumba e o sentencia à morte. O rapaz morre pela mentira que conta. Agora, olha que curioso. Lembra que em alguns textos bíblicos nós temos uma estrutura em hebraico chamada quiasmo. O que é isso? É quando o texto é escrito de uma forma que o autor quer enfatizar um meio. Então vou pensar aqui em um texto de 30 centímetros, tá? E o autor quer enfatizar o 15 ali, o meio. Ele escreve para que você veja isso. O hebreu é mais treinado a ver isso, nós não somos treinados. Então ele começa com algo e termina com algo. Aí ele vai baixando essa parte de cima e subindo a parte de baixo. São similares, até que o meio fica em destaque. Que é isso que acontece aqui, ó. Olha só, o que está em vermelho. Olha o que está em vermelho. O amalequita chega, certo? E como é que é o final? Ele é eliminado. Ele chega e ele é eliminado. O amalequita está nos dois aqui. Do 3 ao 10 tem conversa. 13 e 14 tem conversa. Davi pergunta para ele, Davi pergunta para ele. O que está no meio? O lamento. O que o autor quer que a gente veja? Que Davi lamenta. É isso que o autor quer que a gente veja. Davi não celebra a morte de Saul, ele lamenta. Porque a estrutura hebraica nos faz ver isso. Davi lamenta a morte de Saul e é um lamento sincero, muito genuíno. Tá? Esse é o nosso texto. Elimina alguém que é inimigo do Senhor, que o Senhor mandou eliminar. Esse amalequita só está ali porque o pai dele, amalequita, não morreu, que deveria ser eliminado. Por que tem amalequita ainda ali? Essa é a pergunta. Por que tem filisteu ainda ali? Josué não fez o que devia fazer, Saul não fez o que devia fazer, porque tem amalequita aqui ainda. Pronto, não é? Vamos lá, sobre o que o nosso texto está falando. Não é difícil hoje. Isso, eu não coloquei diretamente o lamento, mas olha só, sobre como Davi recebeu, ou as ações de Davi ao receber a notícia. Porque ele lamenta, é o centro, é o lamento, mas ele está em Ziklag, ele recebe, ele pergunta, e depois ele mata, ele exerce o juízo. Então como Davi recebeu, o que ele fez ao receber a notícia de uma amalequita sobre a derrota de Israel e a morte de Saul. O que Davi fez com isso? É sobre isso. Davi recebe sim, mas como é que ele age? Como Davi agiu ao receber a notícia? É sobre isso que o autor está falando. O texto está dizendo que o amalequita chega a Davi, em Ziklag, e ele noticia a derrota de Israel e como Saul morreu, contando-lhe que ele mesmo, o amalequita, havia matado Saul, que estava ferido na batalha. Davi e seus homens lamentaram muito o ocorrido, expressando sua tristeza externamente. Lembra? Rasgaram suas vestes, jejum, pranto. Davi confronta o amalequita, apontando sua culpa, e o sentencia à morte. O que esse texto nos ensina hoje aqui em São Bernardo do Campo, 2026? Isso é difícil, né? Excelente, Raquel. Se o autor quer nos mostrar que o lamento, não me alegrar com o juízo, é uma lição para mim. Eu não posso me alegrar com o juízo, mas é o juízo que foi dado ao povo de Deus. Percebe? Quem perdeu? Israel perdeu. Então, o meu ensino eu redigi desta maneira: o servo ou o ungido do Senhor, quem é? Davi, não celebra o juízo de Deus sobre o seu povo. Percebe que o povo de Deus sofreu juízo? Sim. A gente celebra juízo do
povo de Deus, irmão, a gente não celebra juízo, a gente lamenta juízo sobre a igreja. É lamentável, mas lamenta, ou seja, ele não celebra, mas lamenta e faz justiça com ou disciplina os que desonram os que foram levantados pelo Senhor. Davi não só lamenta, mas ele disciplina os que desonram aquilo que o Senhor levantou. A lição para a gente é: lamente o juízo de Deus sobre a casa de Deus. E se devemos fazer disciplina, ou devemos disciplinar aqueles que desonram o Senhor, devemos fazer isso, porque desonraram o Senhor. Mas nós não celebramos quando o povo de Deus sofre. Seria uma forma, assim, infelizmente, né? Seria uma forma de, por exemplo, a gente vê hoje em dia que acontece, às vezes, até com certa frequência, pessoas propagarem quando um pastor cai, Isso. publica na internet, começa a descer a lenha, fala sobre Eu isso. penso nisso, E Paulo. às vezes tem pessoas cristãs que vão lá falar assim, ó, tecer comentários, querer ser juízes da internet, ao invés de lamentar pela queda do irmão. A rede é uma boa palavra que eu pensei exatamente nessa aplicação. As redes sociais hoje fazem isso, ó. Infelizmente, né? Eu vejo que Celebram o juízo de Deus sobre a casa de Deus. É triste, a gente tem que orar, lamentar, jejuar, não é? É triste quando o Senhor pesa a mão. Não é momento de celebração, mas muitos usam a rede social hoje para celebrar. curte, comenta e compartilha. Exato. Esse tipo de notícia. Exato. É triste isso, não é? Mas Davi nos deixa uma lição aqui. O povo de Deus sofre por um líder ruim, e se esse líder ruim é levado a juízo pelo Senhor, nós lamentamos. E se cabe disciplina a quem desonra o Senhor, então o faremos. É o caso do Amalequita, ele desonra o que o Senhor fez, o que o Senhor levantou. Ele foi punido por isso, justamente. Difícil isso, né? É um texto que a gente fiquei matutando aqui, esse ensino. Porque Davi age como a gente talvez não agiria. A gente é Deus, eu acho que é só Deus mesmo Para mudar o nosso coração. Porque a minha primeira impressão É celebrar. Saul morreu, eu celebro. Não é? É o nosso coração mesmo. E eu compartilho com você, eu acho que muitos aqui também, não é? Compartilham isso. Vamos celebrar. Pois é, mas é um louco que fazia parte do povo. Lembra que o povo de Jabes de Gileade foi pegar o corpo dele, por quê? Porque em algum momento da história de Saul ele fez o bem para o povo de Deus. Ele teve a sua honra ali. Foi um rei ímpio, nós sabemos. Isso aqui não leva Saul para o céu, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que a casa de Deus sofreu com Saul, mas a gente não celebra isso. Aí lembra um pouquinho Jonas lá no navio do marinheiro doido lá e agora. Vamos jogar esse dia do lado do morre, senão ele é um homem de Deus. Um homem de Deus. O que eu vou fazer? Vamos lá, pois não. Pensando se não fosse o povo de Deus, fosse o líder político. Então, Aí eu fico pensando, Deus foi também lá. Posso também orar. o que Mas dentro do meu coração eu tenho certeza que eu ia comemorar. Eu preciso só se Deus me mudar da água do vinho, né? Porque dentro da gente acha que é justiça e você se alegra com a justiça. olha, eu sei que aqui é uma teocracia. Povo de Deus e nação de Deus estão juntos, né? Povo de Deus e política e o povo civil estão juntos aqui. Então, se o rei morre, é o povo de Deus ali, o rei daquela nação de Israel. Estamos nesse tempo. Mas assim, eu me lembro aqui de Débora e Baraque, quando aquele general Císera dos cananeus, que atacava o povo de Deus, era um inimigo de outra nação, e ele atacava Israel, ele matava Israel. Quando aquela mulher, Jael, mata ele com uma estaca na tenda, o cântico de Débora diz: bendita seja Jael. Era um inimigo do Senhor,
afrontosamente, não era o líder do povo de Deus, ainda que se ele fosse o inimigo de Davi, mas era Israel. Percebe? Eu tenho que olhar essas situações, mas ao mesmo tempo, eu tenho no Novo Testamento, honrem o rei, Pedro diz, e era Nero o imperador, não é? Paulo diz, sujeitem às autoridades. Quem colocou foi o Senhor. Da mesma forma que colocou Saul, Deus colocou os governantes. Paulo diz, submetam-se às autoridades. Claro, aí tem um estudo sobre isso, até que ponto, até quanto, nós temos os limites aí, mas olhando para essa questão política de inimigos do Senhor, eu posso orar para Deus fazer justiça contra aqueles povos que eliminam cristãos. Senhor, pesa a tua mão, porque não é povo de Deus, aqui é povo de Deus. Tem uma situação diferente, que aqui é Israel que perdeu. Eu posso pedir para Deus pesar a mão sobre povos que aniquilam cristãos, aqui Ele faça isso. Nós somos chamados a pegarem armas e aniquilá-los. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Mas eu posso orar nesse sentido, as orações imprecatórias são nesse sentido. Senhor, pesa a mão, Senhor, faça a tua justiça. Mas aqui é povo de Deus, tem essa diferença, tá? Davi ora assim, Sim, tem salmos que, benditos aqueles que baterem a cabeça dos filhos contra a rocha, não é? É uma oração que são inimigos, estão nos assolando, não é povo de Deus nos assolando. Aqui é dentro do povo de Deus, nós temos um líder ruim. É difícil isso, mas eu acho que a gente fica mais claro um pouco, né? Vamos lá, Rosão. Então, algumas coisas e alguns salmos a gente não pode aplicar hoje para fazer uma passagem direta aí, pegar os filhos dos governantes e mandar para dentro contra as carroças e quebrar a cabeça. Então, acho que a gente tem que conseguir sempre visualizar isso. Mas olha, sempre que há um juízo nas Escrituras, isso aponta em última instância para o último dia, o dia do juízo. Isso é inequívoco. Irão passar por juízo do Senhor. O juízo final é ilustrado de alguma maneira, é dito, é mostrado nesses juízos, pequenos, entre aspas, juízos com nações ímpias, dizendo: o Senhor fará isso no último dia, contra os que aborrecem o Senhor. E a gente sabe disso, mas não se regozija com o juízo do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E a gente também não tem que se regozija. Exato. É a nossa vitória, mas não é a morte e a eternidade, a morte eterna não é É lamentável. Olha só para eu conectar com o ciclo da semana passada, semana passada que Saul morreu, aquele que decide viver em rebelião contra Deus mora em juízo, humilhação e morte para si e para os que estão sob sua liderança, ainda que tenha reconhecimento e honra por algum bem que fizeram. Lembra? Semana passada, que Saul fez. Agora, olha só, esse homem desonrou aquele que foi levantado pelo Senhor. Esse Amalekita desonrou Saul. Na mentira dele, né? Ele mentiu, mas foi uma desonra, né? Curioso isso. Vamos lá. Cristo no texto. Parou? Acabou a bateria? Cristo no texto. Como é que veio o Cristo aqui, gente? Difícil, hein? Justiça, muito bem, vamos lá. Alguém? Não nenhuma. Cristo, como é que eu vejo Jesus Cristo nesse texto? Davi é um tipo de Cristo. Como é que Davi, agindo como agiu, tipifica o Senhor Jesus? Juízo. Está claro ali. Ele executa juízo contra os que desonram o Senhor. É um tipo de Cristo. Olha, eu coloquei algumas outras coisas aqui, ó. Davi é um tipo de Cristo. Jesus recebe símbolos da realeza de ímpios. Ele recebeu uma coroa de espinhos.
Coroa é símbolo de realeza. Ele recebeu Jesus, rei dos judeus. O Senhor é rei. Ele recebeu elementos que ilustram na chacota que ele era rei, mas ele era rei mesmo. Ele recebe isso de ímpios. Davi recebe também elementos de realeza de um ímpio. Jesus lamenta por seu povo. Há lamento de Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Ele lamenta sobre o seu povo. Davi agiu como um juiz, né, Raquel? Aí sim, olha lá. Um juiz em nome de Deus, tá certo? Tal qual Jesus, o rei que no dia do juízo vindouro vai lançar os inimigos do castigo eterno. Davi faz o que Jesus fará. Ele é justo. E uma analogia, né? Não é um tipo, mas é uma analogia. Assim como houve o julgamento desse amalequita, que quis se aproveitar, chegando para o rei e dizendo: olha o que eu fiz aqui, rei. Isso te lembra algum texto? Pessoas que vão chegar diante do rei e falar assim: olha o que eu fiz aqui, ó, dá uma olhada. Olha aí, exatamente. Olha a analogia. Haverá um julgamento sobre os que dizem agir em favor de Jesus. Esse homem quis enganar Davi. Eu estou te colocando como rei. Vai ter julgamento para eles, mas eles desonraram. Em teu nome nós fizemos tanta coisa. Jesus vai falar assim: eu nunca te conheci. Você não segue a minha palavra. Não vai entrar. E outra analogia: após 3 dias da vitória sobre o inimigo, uma nova realidade é inaugurada. Se te lembrar, analogia: 3 dias após uma vitória, uma nova fase é inaugurada. 3 dias não é à toa na Bíblia, nunca será, não é? É isso, irmão. Semana que vem nós vamos estudar o cântico de Davi para Saul e Jonatas. E aí veremos que ele mais uma vez se lamenta, é um lamento, né? Um cântico de lamento sobre esses homens. Começamos segundo Samuel, então. Difícil, hein? O primeiro texto foi difícil, não é fácil, mas nos confronta, né? Graças a Deus por isso, nos corrige, nos exorta, nos ensina também. Algum outro comentário? Vamos orar então, ficar em pé, encerrar.